e o gesto de uma verdadeira adoradora. Aleluia! Tem adorador aqui? Eita glória! Meu Deus é forte. Aleluia! No Salmo 106. Presbítero Severino, lê para mim rapidinho. Salmo 106. Eita, Jesus é forte. Eu tenho quanto? Já passou já? 101:6. Eita glória! Aleluia. Lê aí, presbítero, em nome de Jesus. Eu falei que Jesus valorizou a sensibilidade e o ato. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que esteja comigo, e o que ainda dê um caminho reto, e esse me servirá. Olha aí, tá vendo? Então, como eu falei aqui, igreja, Jesus estava vendo a atitude, a sensibilidade, a verdadeira adoração, a verdadeira, aleluia, como eu falei aqui, ele estava observando, ele viu como aquela mulher chegou ali. Então, o Salmo diz aqui que os olhos seus estarão como os fiéis. Não é isso? Aleluia! E aquela mulher, aleluia, derramou todo o perfume. A palavra do Senhor diz aqui: todo o perfume. Porque, igreja, adoração, ou você dá, eita, é forte, viu? Meu Deus, olha só, adoração, ou se dá tudo, ou não se dá Nada. Olha isso! Eita, Jesus! Então Jesus está aqui vendo, viu? Os verdadeiros adoradores. Aleluia! Mas não é só aqui não, igreja. Tu tem que também ser adorador na tua casa, no teu trabalho, na tua rua. Aleluia, na tua casa. Porque eu disse que você é espelho. Olha aqui o espelho. Aí você vai sair daqui com essa mesma convicção. Eu sou espelho da missionária Simone. Eu sou espelho do presbítero Severino. Da missionária Maria da Hora. Aleluia. E eu vou ser espelho na minha casa. Porque não adianta, igreja, tu tá aqui sentadinha adorando. E quando chegar em casa, meu Jesus, é forte, viu? Né? Então é como a palavra do Senhor diz aqui: adoração ao Senhor, aleluia, ou não se dá tudo, você não dá nada, aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes, como eu falei, tem gente aqui que só dá glória porque a missionária Simone deu. Tem gente que só abre a boca aqui porque viu a missionária Margarida, oh glória, porque aonde eu chego, sai esse meu glória é grande. Que até meu esposo diz, eu estou filmando ele louvando, ele só escuta o meu glória. Isso a minha voz me saiu. Porque, igreja, eu não dou porque a missionária Simone está dando, não. Eu estou dando porque eu vim aqui dar o meu melhor para Jesus. Glória! Aleluia! Então faz a tua parte. Aqui é lugar de adorar. Aqui é lugar de dizer que Jesus é bom. Aleluia! É dizer que Jesus salva. Aqui não é lugar de tu ficar, olha, nem dormindo, nem olhando o celular. Muitas vezes aqui, assim, olha. Não. Aqui é lugar para você vir adorar, trazer o teu melhor. Porque se você vem fazer isso aqui na casa do Senhor, deixa eu te dizer, tu vai levar o melhor para casa. Agora, se tu, meu amor, aleluia, se tu vem aqui só olhar a roupa da missionária, o glória dela, oh Jesus, sinto muito, meu amor, tu não vai levar nada. Tu vai entender o que a missionária, pela misericórdia, está pregando aqui, entendeu? Esse é o mistério. Eita, é forte, vê se meu Deus, aleluia. Porque, igreja, muitas das vezes eu e você perde a bênção. Deixa eu te dizer, muitas das vezes eu e você perde a bênção. Deixa eu te dizer um pouquinho. Porque, aleluia, deixa eu te dizer, porque, como eu falei, tu só dá glória se a missionária der. Tu só abre a boca para dizer que Jesus é bom se a missionária Maria da Hora der. Mas deixa eu te dizer o segredo. E muitas das vezes tu nem dá, porque tu diz assim, ela tem, eita, meu Deus, cadeira, e eu não tenho. Jesus é forte, viu?
Ela tem cadeira. Puxa, mas eu não tenho tanto tempo na igreja, meu Jesus. Mas deixa eu te dizer o segredo, igreja. Aleluia! Porque ela não tinha cadeira. Mas não tem nenhuma cadeira sobrando, né? Deixa eu te dizer. Tem gente chateada na igreja só porque não tem uma cadeira. E líder. Igreja, só tu estar aqui. Eu disse, Jesus, eu quero ser pequenininha. Mas quando vem um convite, eu não vou dizer um nome para Jesus que me salvou, igreja. Jamais. Eu não podia estar aqui no culto se eu estivesse aqui pecando. Missionária, porque Jesus, na Santa Ceia, Jesus manda avaliar-se, não é isso? Avalie-se o homem a si mesmo. Aí eu digo, missionária, missionária, me perdoe, mas eu não vou poder dizer que meu Jesus me salvou. Sabe por quê? Porque eu pequei, eu fiz algo. Mas a missionária é assim, que eu tenho que estar com pessoas que me levantem, igreja. Eu não tenho que estar com pessoas que eu chego com um problema de a missionária está só Jesus lá em casa. Aí a missionária vem lá em casa. Tu tem que estar, tu tem que vigiar, olha. A missionária crê, ela passa, Deus sabe o que ela passa. Mas eu garanto que quando tu chegar na casa dela, na igreja, na loja, não sei onde ela está. Missionária, lá em casa está só Jesus. Eu garanto que ela vai abrir a Bíblia, estou toda arrepiada, ó. E vai te deixar uma palavra. Porque o povo de Deus que foi chamado, igreja, tem que ser assim, né, missionária? Então, igreja, não se preocupa com cadeira, não, igreja. Com liderança, porque não tem por Jesus vai dar. Aleluia! Meu Deus, é forte, missionária. Estou terminando. Eita, Jesus. E Jesus disse nesta tarde para mim e para ti. Olha só. O verdadeiro adorador não briga por cadeira. Se não tem cadeira, vai para os pés. Meu Deus, olha aí. Aleluia! É melhor ainda. Não briga por cadeira, não, igreja. Vem para o que é melhor, né? São para os pés de Jesus. Para os pés. Aleluia. Para os pés de Jesus. Jesus é lindo, meu Deus. E deixa eu te dizer que nos pés sempre vai ter uma vaga para mim. Eita, sempre vai ter, missionária. Quando tu chegar aqui, missionária Margarida, ô mulher, eu queria algo assim teu. Eu digo, ô minha filha, não tem não. Mas Jesus te dá um não? Dá não. Ele não vai dar. Ele diz assim, ó, tu não tem cadeira hoje, terra, mas tu tem erro. Né, missionária? Vai para os meus pés. Vai buscar com uma missionária. Vai buscar com o Tairone. Tá aqui, ó. Ele paga alto preço, que é meu. Aleluia. Né? Mas ele está aqui. Pastor Silvécio. Passa por tribulação e misericórdia. Porque Jesus diz assim, quanto mais dado, meu Deus, mais é cobrado. Né, missionária? Mas ele está aqui de pé. Então não briga por cadeira. Porque a cadeira, como eu falei aqui, esse é o melhor. É os pés de Jesus. É forte. Aleluia! Cadeira não é para sempre. É forte, viu? Olha só. Cadeira não é para sempre. Um dia vão te tomar a cadeira. E eu quero ver se alguém tem capacidade de te tirar dos pés. Eita glória! Eita, pode até te tirar a cadeira. Mas o principal. Aleluia! Que é Jesus. Que é Jesus. Glória a Deus! Meu Deus. Aleluia. Voltando para a mulher para terminar a igreja. Não sei se mistério, mas Jesus sabe, né, missionária? Aquela mulher foi até Jesus com sua natureza, como eu já falei, para terminar, pecaminosa, igreja. Cheia, missionária, cheia de pecados. Como eu e você ainda tem, porque Jesus disse que nós vamos, né, morrer pecadores, mas o pecado não é o pecado que a gente era. Jesus fez tudo novo, que a gente peca, porque não está pecando. Somos vários. Aleluia. Mas como eu falei, aquela mulher entrou naquele lugar. Oh, aleluia. Sem ser convidada. Ela entrou de penetra, missionária. Oh, Jesus. Mas deixa eu te dizer um segredo. Vem de penetra. Entra, vem. Magdalena, missionária. Cheguei, estou aqui. Faz como aquela mulher fez. Porque é como eu disse.
da mesma maneira que você entrou. Aleluia! Dizendo que aquela mulher entrou pecaminosa, ela entrou pecadora, igreja. Eu não sei nem qual era o pecado, porque a palavra do Senhor aqui não está falando sobre ela, nem o nome, mas está dizendo que ela era uma pecadora. Aleluia! Mas Jesus disse, como a gente leu aqui no último versículo, meu Deus, aleluia, ela entrou pecadora, mas ela saiu purificada, limpa, ela saiu ali, como eu já falei, com a atitude que Jesus ficou vendo. Jesus ficou a observar a atitude daquela mulher. E no 9, lê aí, missionária, no 9, 14, que eu estava lendo agora, 14, Marcos 14, lê o 9. Olha o que Jesus, igreja, não disse só para essa mulher não, porque a palavra de Deus, aleluia, ela não mudou, ela continua a mesma. Olha o que a missionária vai ler. Glória a Deus. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Aleluia! Aleluia! Arabia Kamala Bosta, Intimidade Abiadara, Arabi Kamala, Intimidade Abiadara, Você te libertar. Filha, eu sei que tu vinha se trazer o melhor. Tu vinha se dar para mim o teu melhor, filha. Eu estou a observar. E a minha palavra diz que tu não vai ser esquecida. A palavra do Senhor está dizendo, aleluia, que em verdade, aonde for pregado, tu vai ser anunciado, tu vai ser falado. Lembrado. Oh, que coisa linda. Lembrado. E não é diferente na minha vida e na tua, igreja. Meu Deus, é forte. Eu estou terminando. Eita, Jesus. E deixa eu te dizer. Aleluia. Aquela mulher mostrou que não teve medo de se expor os seus pecados. Não teve. Ela entrou ali pecaminosa, com pecado. Ela não estava nem aí, missionária, para os pecados dela. Sabe por quê, igreja? Creio eu. Porque ela disse assim: eu vou para os pés de Jesus, mas não vou sair do mesmo jeito. Aleluia! Aleluia! Eu quero entrar ali, presbítero, seguinte, dizendo assim: eu entrei ali miserável, pecadora, aleluia, sem valer nada para muitos, sem valer nada, mas eu estou indo. Isso é pouco para o meu Jesus, mas ela, ato de fé, ela juntou um ano, presbítero, disse que dá esse dinheiro para comprar esse perfume, é como se você recebesse um salário e juntasse um ano todinho. Eu não sei, minha Bíblia diz como aquela mulher comprou, o que foi que ela fez, qual foi o trabalho missionária, mas Jesus sabe, Jesus sabe. E ela ali entrou, ela ali se prostrou, aleluia, aos pés, e ela tem certeza, né, missionária, que ela entrou dizendo assim: Jesus, o pensamento que Jesus conhece, ele sabe, ele sonda. Ele disse: eu entrei aqui, mas eu não vou sair da mesma forma, porque Jesus, ele é transformação, ele renova, né, missionária, irmã, ele faz algo que ninguém pode fazer. Ele tira eu e você do pecado, ele tira eu e você, aleluia, da boca dos leões, ele nos livra, ele não dá nome, não dá honra, missionária, aleluia, irmãos. Aleluia! A gente olhando no nosso mundo, eu digo assim: Jesus, eu não mereço, né, missionária, para aqui, eu não mereço, Jesus, mas o Senhor diz que a gente, que o Senhor viu para essas pessoas, aleluia, que estão aí mesmo, né, perecendo. Jesus disse que veio para os doentes, ele veio para as pessoas que estavam perdidas, sem estar, aleluia. Nós somos hoje, pela misericórdia do Senhor, somos gratos, aleluia. Eu e você hoje tem essa gratidão pelo que Jesus fez na minha e na tua vida. E eu tenho isso comigo, igreja. Eu penso assim, aquela disse: eu entrei, Jesus, pecadora, miserável, mas eu não vou sair da mesma forma. Eu vou sair daqui com unção. Eu quero que eu vou sair daqui diferente. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus.
aqui, como eu estava vendo, aquela mulher demonstrou que não teve medo de expor seus pecados, suas falhas, seus erros, suas aflições. Quando ela derramou todo o nardo, é porque ela não queria levar nada de volta. Meu Deus. Eita Jesus. O que tu trouxe, igreja, deixa aqui. Olha, tu trouxeste, deixa aqui. Tu não vai levar problemas. Deixa tudo aqui. Tem pessoas que trazem aqui para Jesus, né? Deixa nos pés. E quando sai daquela porta, ele, meu Deus, minha casa está assim. Minha casa está assim. Meus filhos estão assim. Igreja, tu já deixou nos pés. Aleluia. Tu já deixou nos pés de Jesus, igreja. Creia tão somente. Sai dali dizendo assim, Jesus. Sai louvando. Dizendo, oh meu Deus. Eu saí dali, Jesus, regozijada, porque eu ouvi tua palavra. Eu ouvi os louvores entoados a ti. E eu creio, Jesus, que o Senhor vai fazer algo que eu nem imagino. Porque o Senhor disse que quando a gente traz o melhor para ti, nós também só levamos o melhor para casa. Então deixa tudo, igreja. Deixa tudo aqui, ó. Não leva só para casa, né, missionária? Leva só a palavra, leva só a bênção, leva só dizendo, Jesus, ó, vem meu filho, vem cá, vou louvar, eu vou deixar uma palavra para ti, seja lá para filho, para marido, não sei, mas Deus conhece, Deus sabe. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque ela não queria levar nada de volta. Ela queria dar tudo o que tinha de mais valioso para Jesus. Aleluia. E o que eu e você, igreja, temos oferecido? Como eu já falei aqui. O que é que você está oferecendo hoje a Jesus? Como é que está a tua vida com Jesus? Aleluia. Como é que você está aos pés de Jesus? Eu não sei. Você aí pense. E diz, Jesus, a partir de hoje, Jesus, aleluia, eu vou deixar tudo aqui. Jesus, eu vim trazer o melhor que eu tenho para ti. E eu creio que eu vou levar o melhor de ti também para mim, para a minha casa, para a minha família, aleluia, para o meu casamento, para os meus filhos. Eu creio, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E para finalizar, aleluia. Será que também nós estamos oferecendo o nosso resto? O resto do nosso tempo? O resto dos nossos esforços? O resto da nossa dedicação? O resto do nosso compromisso? O resto da nossa atenção? Muitas das vezes é só isso que temos oferecido a Jesus. Sim ou não? Sim, acontece. E você está só oferecendo. Eu não vou hoje para a igreja não, mulher, porque está chovendo. Hoje não, porque ainda está essa pandemia, né? Igreja, tem máscara, aqui está tudo limpinho. Aleluia, não deixa que nada peça aqui para a casa do Senhor, porque depois, meu filho, que o pastorzinho vai receber um convite, meu Deus, eu estou igual um piolho, viu? Não tem na minha igreja hoje não? Hoje, se amanhã eu estivesse na minha, estava aqui também de novo. Glorificando que Jesus é bom, maravilhoso. Aleluia. Então é isso. O que é que você está oferecendo para Jesus que te salvou? Aleluia, que te curou, que te livrou, que está te livrando. Porque muitos perderam vida, igreja. Está aí a televisão, a Paraíba está aí no vermelho. Mas eu e você estamos aqui. Oh, glória, seja grata ao Senhor. E Jesus, se pudesse ter culto todos os dias, eu estaria todos os dias nos teus pés. Eu era assim no início. Jesus sabe que eu trabalho no hospital, que é muito. Só Jesus. O hospital gloriano é muito pesado, meu Deus. Você sabe ali. Hospital com muita doença. Carrego. Aí eu chegava em casa e digo, ai meu Deus, não consigo nem ir para a igreja. Aí ficava. Aí Jesus manda um vaso, falava, mandava meu esposo. Vai, amor, vai, meu filho. Jamais eu vou interromper, né? O seu chamado. Vá-se embora, em nome de Jesus. Aí Jesus. Aí vinha o marido da igreja dizendo, digo, cresceu Jesus. Olha a lapada. Digo, meu Deus. Aí a igreja, aí eu digo, Jesus, se eu ficar em casa é pior. Eu cheguei aqui, Jesus, só misericórdia. Mas na igreja o Senhor vai me renovar. O Senhor, eu vou ouvir tua palavra. Eu vou ouvir, situado a ti. Aí eu vou me alegrar com os irmãos. E até hoje, irmãs, eu chego cansada, minha filha. Eu estou dando a glória para Jesus. Então, mamãe, aleluia. Apesar que Jesus é tão lindo, meu Deus, que eu amo tanto. Jesus, sou grata. Vou morrer grata ao Senhor, que nessa pandemia era para ter
voltado a trabalhar desde março. Meu Deus. Então, em que mês, igreja? Eu já estava afastada quase um ano, era para eu voltar em março. Aí entra essa pandemia, é forte. Aí quando eu vou para a minha última perícia, não sei por que eu estou falando, mas Jesus sabe. Aí eu disse, vai lá meu amor, vai meu filho. Porque Jesus quando dá, missionária, irmãs, Ele sabe a quem dá. Porque Jesus me deu até um mais novo. Olha, Jesus não sabe que assim, se ela cair, tem Ele que é mais novo. É ou não é? Jesus só dá o melhor, irmãs. Ele fez uma promessa a mim. Foi quando eu aceitei Jesus, era aí virada. Tenho vergonha de falar. Era danada, trabalhava. Sempre fui uma mulher que eu trabalhava. Tem minhas coisas porque é tudo um trabalho. Eu gostava de brincar. Semana veio das festas, das farras. Aí Jesus fez, marcou o encontro. Aleluia. Assinou meu nome no livro da vida. E ainda disse mais assim, mulher, com a pecadora. Jesus, vou te dar o nome de Deus. Passou os 2 anos, eu mesmo continuei na bênção. Porque vinha até uns enviados, né? Do outro lado, eu dizia, não, eu vou ficar na bênção. Se Jesus disse para me dar uma coisa boa, é boa. E eu, não, vai para lá, oh glória, estou aqui. E chegou a igreja. Então a promessa que Ele te faz, Ele cumpre. Agora, missionária, tem que ir, você está na posição. Porque se Jesus assinou meu nome, me limpou. E Margarida volta de novo para o mesmo lavação, minha filha. Nem vi a promessa do pastor, né? De Deus. Nada veio. Porque Ele você fez por não merecer. Amém? E assim. Então, Jesus era para voltar agora em março. Aí, quando meu esposo foi remarcar a minha perícia assistencial, né? No olho. Aí ele chega lá de irmão, tu não sabe uma novidade. Meu Deus, o que foi, meu filho? Está aqui uma placa bem grande do INSS, fechada as portas a partir do dia 19 e sem retorno. Digo, oh glória, eu creio, Jesus, aleluia. E Jesus sabe que, muitas das vezes, igreja, Jesus sabe o meu e o teu. Você já sabe, se eu digo, Jesus ali para mim já deu naquele hospital. Mas enquanto Jesus, né, missionária? Jesus disse, ó filha, tu não sabe nem o que é que eu vou fazer. Eu já recebi aqui no papel, embaixo, aí está em cima de quem mais recebe está aqui. Porque Jesus sabe a minha e as tuas limitações. É ou não é? Aí eu digo, Jesus, eu estou lá porque eu preciso, o Senhor sabe. Porque você não pode estar prostrado esperando. Jesus, aleluia, ele é o dono do ouro da prata. É sim, agora, você ficar sentado aqui em casa, sem nem louvar, vir para a igreja, fica difícil. Jesus te abençoar. Aí, rapidinho, aí Jesus, aí eu disse, amém, meu filho. Aí no outro dia eu liguei para 135. Meu Deus, é forte. Aí disse, não, a gente está fazendo aqui online, viu? Pelo 135 também. Me dê seus dados. E para a glória de Deus, igreja, todo mês Jesus se renova. Eita glória. Até aqui eu tenho quanta pandemia não acaba. Eu não digo nem pandemia, enquanto Jesus, né, missionária, não determinar. Eu estou aqui dando glória para Jesus em casa, né? Com mais com a minha família, buscando mais o Senhor. Porque se Jesus está me dando isso aí, eu tenho que fazer a minha parte também. Assim eu ia me acomodar. Eu só em casa dormir e só um dia para a igreja. Não. Faça a sua parte, igreja. Gratidão, seja grato. Oh, glória a Deus. Meu Deus, essa missão não vai terminar mais, não? Vou terminar agora. Aleluia. E como eu falei que ela mostrou tudo, né? Ela mostrou tudo. Ela não quis saber das críticas, ela não quis saber de quem apontou, ela não quis saber de quem era, de quem foi. O importante é que você está aqui de pé. Você está aqui buscando e glorificando ao Senhor Jesus. E será que também não estamos oferecendo o nosso melhor? Será que eu e você estamos oferecendo ao Senhor o nosso melhor? Como eu já falei, Glória a Deus. Ofereça o melhor. Porque é o melhor que você também vai ter. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. E eu e você, igreja, deveria ter essa consciência. Nós deveríamos sim, aleluia, nos levar a pensar, como diz o Salmo 116, 12. Quem vai ler para o término? A missionária de novo? Queria que uma irmã lesse aí para mim. Lê aí, presbítero. Olha aí, que coisa linda.
te dando vida, igreja, mais uma oportunidade aqui. Aleluia. Ah, missionária, mas tu não sabe como é a minha vida, missionária. Como eu já disse, eu nem quero saber, mas tu está no canto certo, terra. Tu vieste trazer o teu melhor, tu vai levar também. Então o Salmo está dizendo aqui que eu e você, o que eu e você vai dar por todas as bênçãos, né, missionária? Postamos aqui. Oh, aleluia. Meu Deus. E aquela mulher soube tocar o coração de Jesus. Para finalizar, sim ou não? Soube. Com o quê? Com o seu melhor. Como eu já falei, ela juntou tintim, comprou aquele óleo. Ela sabia que o nosso Jesus ia ser morto. Creio que essa conversa aqui. Jesus, depois disso, Jesus foi morto. Jesus foi traído. Por Judas estava lá no meio, criticando porque ela gastou tanto. Oh, aleluia! Estava ali no meio um traidor, sim ou não? Mas Jesus o amou. Jesus quando subiu para os montes, né? Para um monte, quando ele foi escolher os 12 apóstolos, imagina se Jesus tivesse subido para o monte para orar, missionária, e havia os 12 como, hein? Tudo Judas. Está repreendido, Jesus. Jesus orou, subiu ao monte, fez a escolha, ainda veio? Ainda veio? Mas ele amou, ele já sabia. Então eu e você, igreja, tem que ser a mesma coisa, semelhança. Ama! Ah não, eu fui lá, missionária, deixou a palavra, ele não quer saber de crente não. Faz a tua parte, terra. Mas a palavra que tu deixou ficou plantada. Ama, abraça. Eu não quero saber de crente não, mas eu vim te dar um abraço. Ficou plantada a palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. E esta mulher só queria tocar o coração de Jesus. Ela tocou. Ela precisava quebrar o seu coração. Ela, como eu já não ouviu as críticas, ela não deu nem atenção pelas pessoas que estavam ali ao lado, falando, murmurando, falando o que ela fez. Aleluia. E ela quebrou o vaso, derramou nardo na cabeça de Jesus. Ela fez ali e deu o seu melhor. Aleluia. Deixa eu botar aqui para a gente terminar. E no final, deixa eu te dizer, no versículo 8, Jesus disse assim: esta fez o que podia. Sim ou não? Ela fez o que podia. Então, igreja, não esqueça essa lição. Nesta tarde, não esquece o que essa mulher fez, que você também pode fazer. Não foi só ela não. Aleluia. Oh, reserva, oh. Mas eu não posso dar o meu melhor ainda no momento, missionária. Aleluia, vai juntando. Aleluia. Eu não sei o que a igreja está precisando, que tem algo. Você está vendo assim, eu não sei. Mas fala com a missionária. Se você ainda não dá o teu dízimo, tua oferta ao Senhor, diz assim: missionária, no momento eu não posso não, viu? Mas eu vou dar. Mas no momento, o que ele está precisando? Eu posso ajudar? Sei lá, com copos, né? Materiais de limpeza, eu não sei. Mas traz o teu melhor para Jesus, que tu também vai receber, terra. Oh, aleluia. Essa mulher, igreja, ficou uma lição para mim e para você. Ela antecipou. Antecipar é fazer antes, sim ou não? Aleluia, ela antecipou. E tem gente, aleluia, tem gente que não quer nem antecipar, viu? Tem gente que não quer nem saber, não. Eu acho que eu vou, missionária, amanhã para a igreja. Faça o seu melhor, venha buscar o melhor de Deus. Você só encontra aqui na igreja, viu? Aleluia. E como o Senhor falou no verso que a missionária já leu, que Jesus falou que aonde fosse pregado esse evangelho, né? Em verdade eu vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também que ela seja contada em sua memória. Tá vendo? Então eu e você, igreja, não faz nada para Jesus de graça não. É porque você tem retorno. Tu tem retorno. Que coisa linda essa mulher aqui, Jesus. Ela fez um ato lindo. Ela entrou pecaminosa, pecadora, saiu limpa, como eu e você está hoje aqui. Aleluia. E Jesus se agrada. Jesus se agrada porque você está levando também. Você também vai ser falada.
pastor Zimpressa, missionária Margarida, presbítero. Garanto que aqui em Santa Rita nós também somos falados. Quem era, quem foi, mas não somos mais. Nós somos espelhos para eu e você trazer mais almas, porque o ídolo do Senhor é eu e você ir atrás de alma. Não é só você estar aqui sentado, não. É bom estar aqui glorificando, claro, aqui por dentro, sim, mas como eu disse, faz uma ação social. Vai no vizinho, é no teu trabalho, não sei onde for, faça a sua parte. Fala de Jesus, porque Jesus te salvou e vai salvar também a pessoa. Não é isso? Então isso demonstra o amor. Amém? Então eu sou grata ao Senhor. Aleluia. Eu sou grata, né, por esta tarde, por esse dia. Peço perdão à igreja, né, porque passou um pouquinho, mas a gente tem que fazer o que Deus está mandando, à vontade, né? Eu falo uma coisa e vem outra. Então eu tenho que falar, né? Porque pode ter alguém aqui que está precisando. Amém. É verdade? Então, igreja, a palavra do Senhor, aleluia. Então, corta primeiro aqui para depois ir para aí. E creio que eu e você vai sair diferente esta tarde. Vai sair com, aleluia, com essa visão dessa mulher, entendeu? Você vai sair daqui, ó, eu vou ser igual, eu sou igual, porque eu era e não sou mais. Então eu vou levar essa palavra para o meu vizinho, para a minha casa. Amém? Eu sou grato ao Senhor por esta oportunidade. Peço perdão a missionária Maria da hora, poder passar um pouquinho do tempo, a missionária Simone, mas a gente tem que fazer o que Deus manda, né? Porque eu mesmo, igreja, tem igreja que diz, gente, me perdoe, 9h15. Eu digo, minha vida pode, por mim pode passar. Porque quando eu estava no mundo, eu chegava de manhã em casa. Vazia não, se amostra. E na igreja tu entra vazia terra e tu sai diferente. Cheio. Sai cheia. Então assim, aí eu digo, me perdão, olha, minha filha, a mim, eu faço vigília, viu? Nem aí. Porque você lembra da história, você sabe da história da sogra de Pedro? Não conta não. Ela ficou em casa, doente, doida para ir para a igreja, para o templo. Aí o que é que ele fez? Pedro, né? Pedro não, se ele fosse olhar a circunstância, né, missionária? Eu não vou não, porque a minha sogra está doente. Eu vou orar aqui. Ele foi para o templo, né, missionária? Foi para o templo e quando chegou em casa, o grande foi lá com ele. Curou, fez banquete e não é diferente também da tua vida. Amém? Então eu sou grata a Jesus, né? Jesus, eu creio que Jesus está aqui, ó, ouviu, Jesus está aqui te vendo, ele vê tudo, não fica nada à dispensa do Senhor, ele não dorme. Então, enquanto você está aqui, igreja, pode ter certeza, você vai ter vitória, não se importa com hora. Esse Jesus, estou aqui até o Senhor deixar eu falar, porque, aleluia.